Muita gente acha que a mulher, para ter síndrome do ovário policístico, ela tem que ter determinados sintomas. Então, a mulher tem que ter excesso de pelos, ou a mulher tem que ter sobrepeso, obesidade. Gente, o que tem de gente, inclusive de profissional, relatando que a síndrome do ovário policístico é do sobrepeso e da obesidade, como se a mulher magra não tivesse SOP, não tá escrito no caderno. É muito profissional mal informado, é muita mulher com SOP acreditando que para ter SOP precisa ter excesso de pelos, e essa não é uma verdade. Claro que nós sabemos que hoje a maior parte das mulheres com SOP tem sim sobrepeso e obesidade. A estimativa é que cerca de 70% das mulheres tenham sobrepeso e obesidade quando são diagnosticadas com SOP. Porém, a gente não pode esquecer que 30% dessas mulheres são mulheres magras. E as mulheres magras sofrem muito. Por quê? Vai no médico, o raio do médico fala pra elas: não, você não tem SOP, porque você é magra. Não, você não tem síndrome do ovário policístico, porque você não tem sobrepeso e obesidade. E elas têm sim a síndrome do ovário policístico, elas têm sim os sintomas da síndrome do ovário policístico, e sim, elas precisam tratar a SOP tanto quanto quem tem sobrepeso e obesidade. Vale a pena lembrar que não tratar a SOP é fator de risco para uma série de doenças, né? Que vão desde um diabetes, algo relativamente, tranquilo de tratar, até um câncer no útero ou no endométrio. Então, as consequências da síndrome do ovário policístico, quando ela não é tratada corretamente, são muito sérias. E as mulheres magras também precisam de tratamento. E é muito importante lembrar que não existe critério ou sintoma obrigatório para SOP. Então, a mulher magra pode ter SOP. A mulher que não tem excesso de pelos pode ter SOP. A mulher que nunca sofreu com queda de cabelo ou com acne pode ter SOP. Então, não existe um critério obrigatório ou um padrão no diagnóstico e na descoberta da síndrome do ovário policístico. Para ter SOP, você tem que apresentar 2 entre 3 critérios usados para o diagnóstico. Que critérios são esses? Gente, presta atenção, hein? Anota aí. O primeiro são os ciclos menstruais irregulares ou ausentes, ou anovulatórios. Então, é aquela pessoa que menstrua totalmente sem padrão, Cada hora menstrua de um jeito. Às vezes menstrua, por exemplo, agora em setembro, aí vai menstruar só em dezembro, aí menstrua janeiro, fevereiro certinho, daí a menstruação some, volta só em agosto. Então são ciclos completamente fora do padrão, são ciclos que não obedecem ali nenhum padrão no sentido de duração do ciclo. Isso é um ciclo irregular. Tem mulheres que chegam pra mim e falam assim: Carol, eu tenho ciclo menstrual irregular. E aí quando eu vejo os ciclos menstruais dessa mulher, são ciclos que variam dentro de uma faixa considerada normal. O que é um ciclo menstrual regular? São ciclos que variam de 26 a 34 dias. A mulher com SOP, com ciclo irregular, é aquela mulher que não tem padrão algum no menstruar, na duração do ciclo. É muito comum também mulheres que têm ciclos ausentes, que a gente chama de amenorreia. Tô 8 meses sem menstruar, tô 9 meses sem menstruar, tô 4 meses sem menstruar. Isso é considerado, sim, um ciclo menstrual ausente, tá? Ou irregular. E tem também os ciclos anovulatórios. Ciclos anovulatórios normalmente são aqueles ciclos que ultrapassam os 34 dias. Muitas vezes a mulher menstrua com uma certa regularidade, mas são sempre ciclos muito longos. Então, por exemplo, a mulher menstrua a cada 40 dias. A menstruação é certinha, mas ela vem sempre com 40 dias. Esse ciclo muito provavelmente não tem ovulação. E é muito característico da SOP também. Então, o primeiro critério usado para o diagnóstico é o ciclo menstrual irregular, ou ausente, ou anovulatório. Qualquer uma dessas 3 situações, vocês marcam um xizinho aí nesse primeiro critério, que é o da alteração, do ciclo menstrual. O segundo critério usado para o diagnóstico da síndrome do ovário policístico são as alterações hormonais. Alterações hormonais que você vê no exame de sangue. Então você faz um exame de testosterona, de dihidrotestosterona, de androstenediona, de progesterona, de LH, FSH, exames hormonais. E esses exames apresentam alterações. E aí é importante dizer, não existe nenhuma regra também nessa questão dos exames, tá? A mulher com SOP não é obrigada a ter testosterona alta, como muita gente imagina, Tem mulheres com SOP que apresentam, por exemplo, prolactina muito alta. Então, a gente precisa avaliar todos os exames, todos os hormônios. E existem as mulheres que não têm hormônios alterados. Quando faz o exame de sangue, esses hormônios estão sempre dentro da faixa considerada normal ou saudável, porém, essas mulheres apresentam sintomas estéticos.
desse hiperandrogenismo. Que sintomas são esses? A acne, a queda de cabelo e o excesso de pelos principalmente. Então a mulher pode apresentar alterações nos exames e sintomas estéticos, ela pode ter somente sintomas estéticos e ela também pode ter alterações nos exames, mas não ter sintomas, né? O cabelo, a pele, os pelos dela são normais. Independente se a alteração é no exame, na parte estética ou em ambas, se você apresenta pelo menos uma dessas situações, você vai assinalar o segundo quadradinho aí, que seriam o hiperandrogenismo ou o excesso de hormônios masculinos. E por fim, o terceiro critério são os cistos nos ovários. Quando você faz ultrassom, você vê lá que tem cistos nos ovários, ovários policísticos, ovários de padrão micropolicístico, ovários micropolicísticos. Existem várias nomenclaturas, mas todas se remetem a quê? A presença de cistos nos ovários que normalmente se apresentam dilatados. Então, o ovário da mulher com SOP ele é maior do que o normal e, além disso, apresenta múltiplos folículos ali na borda do ovário, né? Na parte periférica do ovário. Para você ter SOP, então, você tem que apresentar pelo menos 2 dentre esses 3 critérios. Quem aqui apresenta um critério, coloca um critério nos comentários. Quem apresenta 2, coloca 2. E quem apresentou os 3 critérios, coloca aqui os 3 critérios. Se você apresenta somente um critério, o meu ciclo menstrual é irregular, mas eu nunca tive alterações hormonais, não tenho sintomas estéticos e também nunca tive nem tenho ovários policísticos. Provavelmente você não tem a síndrome do ovário policístico. É importante você investigar para saber a causa dessa alteração, mas provavelmente não é a SOP. Agora, se você tem 2 ou 3 critérios, aí sim, a gente pode fechar diagnóstico de SOP depois de excluir outras doenças. Então é importante passar pelo médico endocrinologista para fazer toda uma avaliação, ver se existem outras alterações, outras doenças, se podem estar causando esses sintomas. E aí, como a SOP é uma doença de exclusão, o médico precisa primeiro excluir outras doenças, outras manifestações que trazem esses sintomas e, se não, né, não achar nenhuma outra causa, nenhum outro problema, o critério, né, o diagnóstico da SOP é fechado. E é importante dizer que esses critérios eles precisam ser avaliados sem a preferência, né, sem a interferência do anticoncepcional. Então, por exemplo, eu lembro de ficar muito tempo sem menstruar, né? Ficava anos sem menstruar. Mas agora eu tô usando anticoncepcional e eu sangro todos os meses. Vocês têm que considerar que o ciclo é irregular. Então, mesmo que você esteja usando algum medicamento que inibe, que mascara, que impede o surgimento de algum sintoma ou critério, esse sintoma ou critério tem que estar presente na avaliação do fenótipo, porque senão vocês avaliam errado. Então, a avaliação dos critérios para descobrir fenótipo da SOP é sempre sem a presença do anticoncepcional ou do medicamento, enfim, do hormônio que você estiver usando, tá?